Uma boa noite. Muito boa noite para você. A pandemia da Covid-19, possíveis novas contaminações pela varíola do macaco, além dos problemas ligados às drogas, como acontece na região da Cracolândia, na capital, e hoje são tratados como questões de saúde pública, Israel. Solange, o que fazer? Em relação à pandemia, quando parece que chegamos ao fim, uma nova onda atingiu todo o Brasil. E o problema das drogas, por exemplo, o que é melhor para se fazer? A internação voluntária, aquela chamada internação compulsória, ou as ações de conscientização? Esse é o nosso tema e o nosso convidado desta noite é o promotor estadual de Direitos Humanos e Saúde Pública de São Paulo, Dr. Arthur Pinto Filho. Dr. Arthur, muito obrigada pela sua participação na noite de hoje. Prazer pelo convite, prazer todo meu discutir um tema tão importante como este. A pergunta que todo mundo faz, doutor Arthur, é no momento em que vê na imprensa, Israel, uma ação da polícia na Cracolândia, em São Paulo, por que não termina a Cracolândia? É ação atrás de ação. Essas ações, elas acabam ajudando por um período de tempo ou atrapalhando o trabalho da assistência social, por exemplo, de cada município? Você sabe que eu acompanho a Cracolândia, a região do centro, desde 2012, né? E desde 2012, nos vários governos, não em todos, mas na maioria deles, a polícia é que tem sido colocada para resolver um problema de saúde pública. Então, o que está acontecendo é uma repetição de um modelo que dá errado desde 2012. Evidentemente que a questão do tráfico é uma questão de polícia, e ponto. O que não é possível é se imaginar que colocando a polícia naquela região, sempre com muita violência, sempre com violência em cima do usuário, isso vai se resolver. Então, veja, o modelo que está sendo feito agora na Prefeitura de São Paulo é muito semelhante ao modelo de 2012. Qual foi o modelo de 2012? Foi o modelo denominado pelo governo estadual de dor e sofrimento. Por que dor e sofrimento? Eles imaginavam, e falaram de forma explícita para a gente, que causando dor e sofrimento àquelas pessoas, elas iriam procurar tratamento. E fizeram isso, causaram dor e sofrimento à vontade. Ali entrou a polícia militar com uma violência que não se via até então naquela região, e as pessoas foram brutalmente espancadas. O que elas fizeram? E qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. Diante daquela violência, elas de fato procuraram o Serviço Público de Saúde, mas não para se tratar, para fugir da violência. Então, o que elas faziam? Olha, eu vou para qualquer lugar. Tem um lugar na comunidade terapêutica? Tem, então eu vou. Ia para lá, ficava 15, 20 dias, 10 dias, saía sequer sem a passagem de volta de ônibus. Saía como entrou, sem emprego, sem renda, sem coisa nenhuma. E voltava para onde? Voltava para Cracolândia. A ideia do prefeito de São Paulo atualmente é exatamente essa. E ele disse, é causar desconforto, dessa vez não usou a palavra dor e sofrimento, mas desconforto, para que as pessoas busquem tratamento. E elas estão fazendo exatamente o que fizeram na vez passada. Duas coisas. Primeiro, fogem daquela região que está sendo objeto de violência. E tanto quanto 2012, as mini Cracolândias já se espalharam pelo centro de São Paulo. Não só pelo centro. Esta semana, a região de Sorocaba fez uma reunião dos prefeitos, porque eles perceberam várias pessoas oriundas da Cracolândia indo para as suas cidades. Cidades que não tinham e não têm uma estrutura para resolver um problema dessa ordem. Então, sempre que há uma violência no centro, na Cracolândia, que eu gosto de chamar de Miserolândia, porque ali é Miserolândia, as pessoas fazem esses dois movimentos. Elas se afastam, criam mini Cracolândias e buscam tratamento. Mas não é um tratamento que vai dar certo, porque nenhum tratamento de 10, 15, 20 dias vai dar certo na questão de uso abusivo de crack ou cocaína. Então, é um jogar de dinheiro fora. Todo tempo jogando dinheiro fora sem resolução nenhuma. Doutor, essa que é a questão. Doutor, eu só peço desculpa por interromper o raciocínio do senhor, mas nessa questão que o senhor conversou com o administrador, o prefeito, o chefe do executivo de Sorocaba, nós temos essa questão. A gente tem em São José dos Campos, para quem conhece, estamos falando para a região do Vale do Paraíba, um ponto específico que precisa de atenção, que é próximo ao anel viário da cidade.
temos essa questão da Cracolândia na capital paulista, que agora está na Rua Helvétia. Nos últimos dias tivemos ações na Praça Princesa Isabel, na capital. O que o senhor diz? Há conversa, há negociação entre o Ministério Público, as forças de segurança, os assistentes sociais e também os chefes dos executivos, ou seja, os prefeitos, para tentar resolver essa situação? Na capital paulista, teve uma conversa mais aproximada com o prefeito Ricardo Nunes? Não, lamentavelmente não. Nós tínhamos uma relação de muita proximidade com o ex-prefeito Bruno Covas, mas a partir do falecimento do então prefeito, nós não temos mais nenhuma relação, nenhum contato com o prefeito atual. O que eu acho muito ruim, porque o processo de negociação é sempre bom. Me parece que aqui há uma falta de modéstia mesmo por parte da prefeitura, que se arroga a saber tudo sem falar com as pessoas que são do ramo. Você tem que falar com o pessoal que trabalha na Cracolândia há muito tempo. São psiquiatras, são psicólogos, são assistentes sociais, são pedagogos. Tem movimentos sociais ali seríssimos. Tem igrejas trabalhando ali há muito tempo, fazendo um serviço da melhor qualidade. Então, você tem que reunir essas pessoas e perguntar como é que resolve aquilo. E mais, nós temos uma experiência da prefeitura passada em que se conversava com os dependentes químicos. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, os dependentes não são zumbis. Eles estão fora do mundo naquele breve momento que estão usando o crack. Mas depois não. E na Cracolândia de São Paulo, que eu chamo de Miserolândia, grande parte não diria, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que não são usuárias de crack. São usuários de cachaça. Uma cachaça muito horrorosa, muito baixa, de qualidade muito ruim e de valor muito baixo que elas usam. E outros não são dependentes de coisa alguma. Estão ali porque não tem casa, não tem para onde ir. O único lugar que eles têm algum tipo de contato humano é ali. Então, se você começa a fazer coisas da sua cabeça, falando coisas que não têm nada a ver com a realidade, falando, por exemplo, que espalhando as pessoas pelo centro facilita a abordagem. E aí nós ouvimos no nosso inquérito 3 altos representantes da Secretaria de Assistência Social, eles falaram, não, ao contrário, isso só atrapalha, a gente não consegue contato com as pessoas. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, o prefeito que está com esse problema, ele tem que chamar uma mesa de negociação com os psiquiatras da cidade, com os psicólogos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, no geral tem, com o Conselho Municipal de Política de Drogas, com o Conselho Municipal de Saúde, e conversar para acertar uma maneira de abordagem do problema. E a gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz mais uma pausa e volta em instantes conversando sobre o problema nas Cracolândias, não só na capital paulista, mas no interior do estado de São Paulo, nesse que é o seu Band Entrevista. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, que recebe o promotor estadual de Direitos Humanos e Saúde Pública de São Paulo, Arthur Pinto Filho, que comenta sobre as ações, não só na Cracolândia, os problemas ligados ao uso de drogas e, claro, o que a gente aprendeu com a pandemia da Covid-19, né, Sol? Eu vou fazer uma pergunta, doutor, que pode parecer até meio fora de contexto, mas eu vou contextualizar na época que estamos vivendo em eleições, tá? O senhor acredita que esses pontos de droga, vamos chamar de Cracolândia, né? Seja em São Paulo, seja no interior, enfim, existe muita vista grossa do poder público em relação a isso, dos governos em relação a isso, não gera voto? Olha, você sabe que nós instauramos um inquérito para apurar o que está acontecendo em São Paulo. Essa é uma das nossas hipóteses de trabalho. Porque, veja, é muito interessante, pelo menos a Cracolândia de São Paulo, ela fica esquecida durante meses, às vezes anos. E veja, não é uma Cracolândia pequena, ela tem, em média, 500 pessoas durante o dia e 2.000 à noite. É enorme. Agora, quando chega perto da eleição, tem o seguinte movimento. A imprensa começa a falar da Cracolândia. O primeiro repórter, que inclusive foi da Bandeirantes, que veio me entrevistar e colocou no ar o problema, eu disse a ele, olha, você pode ter certeza que a resposta da prefeitura vai ser violência. Porque é a única que a prefeitura de São Paulo tem. A resposta é sempre violência. Então, quando a questão volta à baila por conta da imprensa,
Aí tenta-se resolver a coisa enganando-se a sociedade. Imaginando, parte da sociedade, evidentemente, mas parte da sociedade imagina que batendo nas pessoas, agredindo, falando que está fazendo internação involuntária e não está, vai se resolver o problema. É como se fossem soluções mágicas. E não há solução mágica numa situação dessa, entende? De jeito nenhum. São soluções de médio prazo, de luta cotidiana, de trabalho contínuo, de investimento. Ou é isso, ou nós vamos... Olha, a Cracolândia de São Paulo tem 30 anos. 30 anos. É uma coisa inacreditável. Quantas administrações passaram? Eu não coloco todas no mesmo balaio. Teve administração que teve propostas interessantes e outras não, como agora está fazendo o prefeito de São Paulo. É péssimo o que ele está fazendo. Mas, no geral, as administrações não deram conta em 30 anos. Doutor, então, e nesse gancho que o senhor está tocando aí, eu queria saber, as administrações, elas precisam de ações voltadas para tentar ajudar essa população que sofre um problema de saúde pública, ponto final. A pessoa que mora em situação de rua, está em situação de vulnerabilidade social, o senhor que conhece como ninguém, acompanha há décadas a Cracolândia, não só em São Paulo, mas outros pontos de drogas. O senhor acredita que essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, mora na rua hoje, ela pode gradativamente chegar a ser um usuário de drogas e depois ir para essa Cracolândia que a gente chama hoje de itinerante, está em outras regiões dos estados e também em outras regiões da capital paulista, doutor? Israel, se isso acontecer, é de um número muito pequeno de pessoas. Nós acompanhamos tanto a questão da Cracolândia e outros colegas que trabalhavam conosco acompanhavam a questão de morador de rua. São coisas absolutamente diferentes. O morador de rua, no geral, você reconhece ele facilmente. É alguém que, durante o dia, está ou com o seu carrinho ou com alguma coisa pegando papelão, pegando garrafa, pegando, enfim, vendendo alguma coisa. Ele não é um viciado, ele não é um usuário abusivo de drogas, não é. Ele pode até tomar sua cachaça, alguma coisa, mas ele não é. Ele não é um sujeito que usa droga de forma abusiva, de jeito nenhum. Ele é um sujeito que você reconhece, andando na rua você reconhece. Ele tem uma tipologia totalmente diferente. Ele simplesmente não tem casa. O sujeito da Cracolândia, ele também não tem casa. Então, nesse sentido, os dois se parecem. Uhum. Mas cada qual com o seu problema, cada qual com a sua resolução. O morador de rua, no geral, é um trabalhador. Ele trabalha para para comprar, para vender, para os seus gastos mínimos. Grande parte dele está acompanhado por cachorro. Você não vê cachorro na Cracolândia, de jeito nenhum. E também você não vê esse tipo de comportamento das pessoas durante o dia ficarem atrás de papelão e tal. É totalmente diferente. Então, eu não faço uma correlação com a outra. Agora, os dois, ele tem um ponto de contato. Qual é o ponto de contato? É a miséria. Os dois não têm casa, os dois não têm trabalho regular, os dois não têm renda. Então, nesse sentido, eles se parecem. Veja, vamos pegar a Cracolândia. Teve uma ocasião que, lá atrás, que os usuários abusivos de drogas procuraram o prefeito e falaram, olha, nós não queremos usar droga na rua, é muito desagradável e a gente não gosta disso. Tem um terreno ali na Elveste, tinha, na ocasião, agora construíram um prédio. Você, por favor, coloca sombrite, coloca umas mesas e a gente usa lá dentro. O prefeito veio falar conosco. E nós, não somos da área criminal, fomos falar com o pessoal da área criminal. O que eles falaram? Não pode, porque isso é sala de uso e sala de uso é proibida no Brasil. Então, veja, se você for na Cracolândia e olhar, observar bem de longe, você vai ver a seguinte situação. Moços, moças, velhos, pessoas mais ricas, mais pobres, elas passam na região e compram a sua droga. Mas vão usar em casa. Por que aquelas pessoas usam na rua? Porque elas não têm casa. Simplesmente isso. Então, se você faz uma política pública para tentar solucionar a questão do uso abusivo de drogas,
a céu aberto, se você não tiver uma política correta, não é política de ficar falando que existe. Isso não funciona, isso não engana ninguém. É uma política de moradia, trabalho e renda e tratamento de cada um sendo tratado conforme a sua necessidade, você não vai resolver o problema. Aí alguém pode falar, não, mas isso custa dinheiro. Claro, claro que custa. Agora, se você pegar o dinheiro dos governos estaduais, os governos estaduais, vários deles, e a Prefeitura de São Paulo gastou desde 2012, se você colocasse esse dinheiro nessa perspectiva, você tinha uma outra situação na Cracolândia. E a Cracolândia é um problema gradativo, como o senhor disse, que precisa de muita atenção, não só dos poderes públicos, mas é uma iniciativa que precisa de uma força-tarefa, né, doutor? Nós queremos comentar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista vai fazer a última parada agora e depois voltar com essa situação que preocupa e muito, o uso de drogas nas ruas, não só do estado de São Paulo, na capital paulista, mas que estão espalhadas hoje por todo o Brasil. Não sai daí. Internação compulsória e ações de conscientização para auxiliar os usuários de drogas no estado de São Paulo. Nosso convidado dessa noite é o promotor estadual de Direitos Humanos e Saúde Pública, doutor Arthur, que está aqui gentilmente esclarecendo as nossas dúvidas, né, Sol? Pois é, doutor. O senhor comentou desde o início do programa, né, que há 30 anos existe a Cracolândia. Há 30 anos se usa de violência para dispersar as pessoas que frequentam a Cracolândia. E há 30 anos esse problema persiste. É lógico que está mais claro que está na hora de mudar. Alguns estados americanos usam a intervenção, né? Eles intervêm nessas pessoas, a internação compulsória. Funcionaria aqui no Brasil? Não há necessidade, sabe? Porque em 2019 houve uma mudança da lei e a internação compulsória ela perdeu praticamente a sua necessidade. Por quê? Porque, veja, nós temos basicamente dois tipos de internação. Aquela que o indivíduo quer se internar e aquela que ele não quer, mas ele precisa, o médico diz que ele precisa, faz um laudo bem minucioso e alguém da família concorda. E, não existindo familiar nas proximidades ou familiar conhecido, as pessoas ligadas à saúde e à assistência social podem concordar com a internação. Então, veja, a internação involuntária é possível? Claro que é possível, perfeitamente possível, não tem nenhum problema. Há situações em que ela é necessária, inclusive, sem problema. O que não pode é fazer internação involuntária em massa, como se fosse todo mundo igual, cada um com o seu problema. Por isso que tem que ter assistente social para saber qual é o problema de cada qual que está ali. Bom, mas veja, a lei fala o seguinte, você pode internar involuntariamente, e isso não sou eu que digo, é a lei, com um único objetivo, de desintoxicar a pessoa. Então, por ser esse o objetivo, o tempo máximo de internação é de 90 dias. 90 dias. O que as prefeituras têm feito todo esse tempo? Interna o sujeito, ele fica lá 30, 40, 50 dias, 10 dias às vezes, e ele sai da mesma maneira que entrou. Portanto, eles cumprem a lei pela metade, pela parte mais fácil, por aquela que dá visibilidade, por aquela que engana a população. Por quê? Porque a lei fala o seguinte, você, para desinternar, tem que tomar medidas para colocar o cidadão dentro de um processo de educação, cultura, moradia, trabalho e renda. E, além disso, é explícito, precisa de pessoas da assistência social que o acompanhem, não é que acompanhe todo dia, mas que o acompanhe para ajudá-lo a realmente se levantar e ter uma vida normal, com trabalho, com renda, com tudo. O que tem feito, pelo menos a Prefeitura de São Paulo, as outras eu não posso falar porque não sei. Ela interna o sujeito, fica lá 10, 15, 20 dias, se desintoxica e ele sai sem nada. Ele volta para a Cracolândia. É isso que tem feito. Então, se você quer internar involuntariamente, muito bem. Você coloca a assistência social para verificar a situação, se for o caso, interna, e quando ele sai, você coloca assistente social para acompanhá-lo, para justamente verificar o que ele precisa, se é estudo, se é trabalho, se é moradia, se é renda, enfim, para acompanhar aquele homem. Se você não faz isso, você não cumpre a lei. Você está fazendo um faz-me conta, não faz de conta.
Você está dizendo à sociedade, eu estou internando involuntariamente. A sociedade, na cabeça de uma pessoa que não acompanha, ela fala, ótimo, vai resolver o problema. Não. A internação é só para desintoxicar, só para isso. Depois tem todo um trabalho que tem que ser feito para que a pessoa tome rumo na vida. E isso não é feito. Não é feito desde 2012. Se repete o mesmo esquema. Interna, desinterna, o centro volta para a Cracolândia. É isso que tem feito. Isso não resolve, de jeito nenhum. Infelizmente, né? Se continuar aquela velha frase, você vai fazer a mesma matemática, vai ter os mesmos resultados, né? Doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando, daria aí horas e horas e horas para a gente devagar aí conversar sobre esse problema das drogas em todas as cidades aí do estado de São Paulo. Agradeço demais a sua participação e a sua disponibilidade em atender o pedido do Band Entrevista. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a você e aos telespectadores. Obrigado, doutor, pelas informações. E olha, o Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo, aos sábados, às 6:50 da noite. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o final de semana. Até lá. Um bom final de semana para você, excelente sábado, a gente se encontra na semana que vem.